Olá, meu querido e minha querida, eu sou o pastor Herman Temel e mais uma vez estou aqui para mais um vídeo para trazer algo do coração de Deus para o teu coração. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é a pessoa aprender a assumir a responsabilidade diante das suas atitudes. Quando olhamos para o primeiro casal que esteve sobre a face da terra, Adão e Eva, nós conhecemos a história como está relatada em Gênesis, no capítulo de número 3, onde eles pecaram, desobedeceram a Deus, e quando Deus então foi ter com eles ali no jardim e questionou a Adão por que Adão havia comido do fruto qual Deus havia lhe dito para não comer, a resposta de Adão foi: a mulher que me deste me deu do fruto e eu comi. E quando Deus então foi questionar a Eva, porque Eva comeu, Eva então disse: a serpente me enganou, então eu comi. Veja que tanto Adão pôs a culpa em Eva e de uma forma até indireta no próprio Deus, pois ele disse: a mulher que me deste me deu e eu comi, como a Eva, ela pôs a culpa na serpente. E é muito comum nos nossos dias, isso é algo comum à raça humana, buscar culpados para os seus erros, buscar culpados para as suas falhas, até mesmo buscar culpados muitas vezes para erros, desvios de conduta, muitas vezes para fracasso na fé e coisas semelhantes. É muito comum nos nossos dias hoje vermos pessoas colocarem a culpa na família por não buscar mais a Deus, na tradição. Outros colocam a culpa no pastor porque pastor isso fez aquilo e eu me decepcionei, então saí da igreja. Outros põem a culpa na própria igreja, falando da sua decepção. Outros no cônjuge. Outros ainda põem a culpa nas lutas, nas dificuldades e dizem: ah, mas foi por causa da luta, foi por causa de tal dificuldade, foi por causa de tal situação. É muito comum buscarmos então culpados para as situações que vivemos e mais ainda culpados para as situações que nos afastam de Deus e nos afastam da casa de Deus. Mas na verdade nós temos que aprender a trazer a responsabilidade para nós. O homem de Deus, o profeta Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, no capítulo 3 do seu livro, ele diz assim: de que se queixará o homem, senão dos seus próprios pecados? Na verdade, na maioria das vezes, nós somos os culpados, nós somos os reais responsáveis pelas coisas que acontecem. Por mais que muitas vezes, olhando para uma situação, venhamos achar que não tínhamos saída, que não havia outra postura ou outra atitude que pudéssemos tomar, na verdade, na maioria das vezes, sempre há uma outra forma de lidar com a situação que não seja se afastando, esfriando ou até mesmo tomando uma atitude contrária à vontade de Deus. Nós temos que aprender, como o apóstolo Paulo ele falou, inclusive falando sobre a Santa Ceia, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que aprender a examinar a nossa vida, reconhecer os nossos erros, reconhecer que às vezes nós não nos esforçamos o suficiente para uma determinada coisa. Poderíamos ter nos esforçado mais, poderíamos ter lutado mais para que viéssemos a ter o resultado esperado. Muitas vezes nos deixamos sucumbir diante de situações e dificuldades e não podemos pôr a culpa na situação ou na dificuldade, mas em nós mesmos que paramos no meio do caminho. Ser derrotado não é cair. Todos podem cair. Ser derrotado é permanecer caído, continuar no chão. Toda vez que eu me levanto e continuo, eu estou vencendo aquela situação, estou lutando, estou perseverando e assim eu vencerei. Davi, ele foi um homem que cometeu muitas falhas, muitos pecados, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E um dos motivos é porque mesmo pecando, falhando, ele não colocava a culpa nos outros, ele assumia os seus erros. Quando ele mandou numerar o povo, e por causa disso veio um grande mal sobre Israel, ele orou ao Senhor. Está escrito no primeiro livro das Crônicas:
E ele orou e disse: Senhor, não fui eu que pequei contra ti? Essas ovelhas são inocentes. E ele chamou a ele a responsabilidade, ele chamou a ele a culpa, orou ao Senhor, buscou a Deus. E Deus ali lhe deu uma estratégia, lhe deu uma saída, ele agiu, encontrou o perdão, a misericórdia, a graça e a bênção de Deus. Faça a mesma coisa, analise a tua vida, analise as tuas atitudes, o teu pensamento, peça perdão ao Pai, busque a Deus, assumindo a responsabilidade pelos teus atos e creia. Em Deus você vai encontrar o perdão, em Deus você vai encontrar a misericórdia, a graça, e Ele te guiará, Ele te abençoará e você será mais do que vencedor, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Herman Temel, diretor estadual da Paz e Vida aqui em Santa Catarina, e esse foi mais um Minutos de Paz e Vida, trazendo um recadinho direto do céu para o seu coração. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe, me ajude a semear a palavra de Deus. É isso aí. Forte abraço, um beijo no seu coração e viva o Senhor Jesus!